Olá, você está no episódio de estreia da segunda temporada de Afroturismo, o Movimento. Eu sou o jornalista e fundador do Guia Negro, Guilherme Soares Dias. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. No programa de hoje, que tem oferecimento da Smiles, o programa de fidelidade da Gol com a mais completa plataforma de viagens do Brasil, vamos fazer uma viagem para o Bexiga, o bairro paulistano conhecido como italiano, mas que tem uma forte história e presença negra e nordestina. Quem me acompanha nessa viagem é Luciana Araújo, jornalista, integrante da Marcha das Mulheres Negras e do Movimento Negro Unificado, radicada no Bexiga e uma das lideranças do movimento Estação Saracura Vai Vai. Lu, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda. Eu que agradeço. É muito importante trazer a origem negra do Bexiga para a comunicação, para o afroturismo, que virou uma referência para nós, cultural e comunicacional, e que a gente viaja aí pela nossa história ao longo desse papo. E como que começa essa história negra do Bexiga? Então, como tudo que se refere a nós no Brasil, as referências são até grandes em relação ao Bexiga. Há bastante material em jornais, em estudos acadêmicos, teses, dissertações, pesquisas, enfim, mas sempre há aquela cerca de, né? E o que tem colocado nos registros oficiais é que por volta de meados do século XIX, a população negra então escravizada, que começa a organizar a resistência urbana à escravidão, começa a se aquilombar no que era ali onde hoje a 9 de julho, era um fundo de vale, né? E um lugar que alagava, né? Na margem do rio Saracura, onde a população imigrante que o Estado brasileiro trazia, então, não queria morar, e que, do ponto de vista da sua topografia, dava uma certa facilidade de enfrentamento ao processo de tentativa de recaptura por conta da própria geografia, né? Então, isso é o que tem nos registros. Também, logo ali próximo ao que depois veio a se consolidar como o Quilombo do Saracura, tinha a Rua Santo Antônio, que foi um caminho indígena também, né? Até alguns registros até antes desse processo de meados do século XIX. E, pelo que a gente tem, particularmente da historiografia oficial, pelo menos até 1950, a população descendente dos quilombolas do Saracura residiu majoritariamente ali, do ponto de vista do território do centro, né, do que hoje é o centro da capital. Na década de 50, começa um processo de expulsão mais violento. Já tinha havido uma primeira movimentação no início do processo de construção da Avenida Paulista, mas que ainda manteve ali a população negra, principalmente nos trabalhos domésticos, né, as mulheres lavadeiras do Saracura, né, os alfaiates, os sapateiros, e os trabalhadores que trabalhavam mesmo nas casas da população imigrante ou da elite paulistana da época que vinha ocupar a região da Paulista. E na década de 50, tem um processo mais aprofundado de expulsão, mais violenta, que se consolida com a leva de uma parte da população para a região que hoje conforma a zona norte da cidade. E na década de 70, um terceiro processo de expulsão populacional que dá origem ao que hoje é o distrito de Cidade Tiradentes, né? Inclusive, ainda temos hoje, felizmente, para contar essa história, principalmente nesse processo de mobilização que a gente está de resgate do Quilombo, os mais velhos e mais velhas, vivos e vivas, que viveram aquele processo de expulsão e que podem trazer para a gente o que foi aquele momento e como as políticas que hoje, novamente, prometem, com a chegada do progresso, do desenvolvimento, antes foi o Minhocão, agora o metrô, de fato não se consolidaram. Né? Uma dessas pessoas é o seu Antônio, né, que é uma das figuras mais antigas. Sim. E ele conta que foram exatamente as famílias pretas as expulsas, né? Sim, sim. E é isso, uma população
fundamentalmente descendente do Quilombo, população negra, numa dinâmica oposta ao que o Estado brasileiro incentivava em relação à migração italiana, né, de consolidação no bairro, parte de um projeto racista de embranquecimento mesmo, de europeização, né, que levou a que o Bexiga, de fato, não exista como bairro registrado, que acabou virando a Bela Vista, né? Assim, o Bexiga é o nosso bairro do coração, de história, de resistência e de trajetória. Mas o que existe registrado no CEPES, no Correio, no registro da cidade, é a Bela Vista, porque assim era parte de um processo de apagamento histórico mesmo, né? Da nossa influência, da nossa resistência, da nossa existência naquele território. Lu, eu queria ler um trecho do Correio Paulistano, que é um jornal que foi publicado no dia 9 de outubro de 1907, que descreve um pouco como que era o Bexiga lá naquele momento do começo do século XX. Ao redor do mundo em São Paulo, a Saracura é um pedaço da África, as relíquias da pobre raça, impelida pela civilização cosmopolita que invadiu a cidade ao depois de 1888, foi dar ali naquela furna. Uma linha de casebres borda as margens do riacho. O vale é fundo e estreito. Poças d'água esverdeada marcam os lugares de onde sai argila transformada em palacetes e residências de luxo. Cabras soltas na estrada, pretinhos seminus fazendo gaiolas, chibarros de longa barba ao pé dos velhos de carapinha embranquecida e lábio grosso de que pende o cachimbo, dão naquele recanto uns ares de Congo. Ali o pai Antônio, cujas mandingas celebram os supersticiosos de Pinheiros, de Santo Amaro, da Várzea até Taboa, pratica os seus mistérios e tange o urucungo, apoiando o ventre, rugoso e despido a cachaça, ressonaria. As casas são pequenas, as portas baixas. Há pinturas esfumaçadas pelas paredes esburacadas. A mobília, caixas velhas e torsos de pau sobre ser pobre e sordida. Lu, dá para perceber que esse relato ele mostra um lugar que é muito potente, né, que é um lugar de cultura e história negra, é uma narrativa de um ponto de vista de um colonizador, mas a gente consegue ver uma negritude ali presente, né? Sim. E, inclusive, consegue ver a intencionalidade da expulsão, né? Uma associação muito forte ao alcoolismo, a uma certa desocupação, mas não há, por exemplo, o relato de quem construiu aquelas casas que beiravam a margem do rio, né? Passa muito por cima de como o candomblé, a umbanda, era o encontro possível, se é que dá para a gente falar assim, de uma população de elite branca que, quando no aperto buscava, né, os pais, as mães de santo, para tentar encontrar respostas para os seus problemas, embora negasse isso, como é parte da tradição brasileira, né, até hoje, e, ao mesmo tempo, a gente vê que esse discurso, né, da pobre gente que seria empurrada pela chegada da civilização cosmopolita, traz muito do que era o projeto para aquele território, né? O que era o projeto de desenvolvimento ou de progresso para aquele território, que, embora naquele momento fosse um território periférico, já tinha uma proximidade geográfica muito grande com o núcleo central da cidade, né? E em que momento chegam os italianos e como que dá essa convivência entre essas pessoas negras e italianas? Do que a gente tem de relatos, inclusive dos mais velhos e do que está na historiografia, por volta de 1870, eram, em geral, imigrantes italianos pobres, alguns degredados, né, e que, embora houvesse os conflitos do racismo, pela condição de pobreza, muitas vezes houve uma convivência relativamente pacífica, né, entre a população trabalhadora que ocupava o território e a população trabalhadora que chegava para ser também parte do assento do desenvolvimento do bairro.
Isso é o que se tem de relatos, né? Só que depois a própria consolidação do Bexiga como um bairro italiano evidencia o peso do racismo até mesmo sobre essas relações sociais. Esses dias a gente conversava, algumas parceiras do movimento de mulheres que atuam no bairro, a Melinha, que é uma querida que tem uma história de atuação com o movimento de mulheres no bairro, sobre a necessidade da gente, nesse processo de resgate histórico do Saracura, levantar, por exemplo, como era a relação das mulheres trabalhadoras negras, lavadeiras do Bexiga, né, que eram em número muito grande, né, porque já lavavam roupa para os hotéis que começavam a surgir na Paulista, para as residências da elite paulistana que se instalava ali. E a gente falava disso a partir, por exemplo, de um ponto de referência do bairro, que é um ponto de referência de enfrentamento à opressão, que é a casa da Dona Yayá, né, que hoje é um museu que resgata a história de uma mulher que, à época da sua vida, estava à frente do seu tempo, era uma mulher que poderia hoje ser considerada uma feminista, branca, de elite, que foi trancada num casarão que hoje é um museu. Mas a grande pergunta que nos surgiu é: como é que era a relação da Dona Yayá com as trabalhadoras negras que trabalhavam nessa casa? E essa historiografia a gente não tem. E até muito recentemente, coisa de 20, 30 anos atrás, você tinha mulheres, filhas, ou ainda que exerciam a profissão de lavadeiras ali na região do Bexiga, que tem uma série de histórias para contar. Algumas dessas mulheres ainda estão vivas, né? Das mais jovens dessas mulheres ainda estão vivas. Então, para nós é fundamental esse resgate que pode contar uma outra história de São Paulo e do Bexiga, de fato. Com certeza. E a gente tem no começo do século XX, com a expansão de São Paulo, com essa virada de São Paulo no centro, né, capital do país, a vinda também de muitas pessoas da região Nordeste que vão formar esse caldo cultural do Bexiga. Que contribuições essas pessoas trazem e hoje a gente vê presente? Culturalmente, acho que é o principal destaque, né, tanto do ponto de vista de você pegar as manifestações culturais e de organização e de espetáculos no bairro mesmo, como do ponto de vista da cultura alimentar, né, e do ponto de vista de você também resgatar, eu acho que o Bexiga consegue fazer isso, também resgatar que essa migração nordestina. É importante destacar o nordestino, porque a gente tem também o racismo regional no Brasil, mas ela é também uma migração muito negra, né? Não só de população negra, mas também uma migração muito negra que tem a ver exatamente com esse processo de desigualdade social histórico brasileiro, que também se assenta no racismo, né? Com certeza. E que personagens negros você acha mais marcantes do bairro? Eu queria que você citasse algumas pessoas e contasse um pouco das histórias. Eu acho que um fundamental, não dá para deixar de estar aí na primeira citação, é o Pai Francisco. Pai Francisco de Oxum. Que tem a sua tinha, ou tem, acho que tem, porque a casa está lá. Sua casa ali na Almirante Marques Leão, que é uma referência negra também do território importante. Uma das principais lideranças religiosas da região e que foi o guardião espiritual do Vai-Vai de 2004 até agora maio de 2022 no seu falecimento. A casa ainda está fechada. Esses dias, até como parte dessa mobilização em defesa do Quilombo, foi pintado um lindo grafite do Pai Francisco ali na Almirante, na mureta de arrimo, que marca ali ainda a existência da Grota do Rio Saracura também. E por que não poderia deixar de falar dele, em primeiro lugar? Porque a chegada do metrô e o que nos fez, né, como moradores, pesquisadores, moradoras da região, constituir o movimento Saracura Vai-Vai, tem seu grande marco na demolição da sede do Vai-Vai, né, onde a história também relata a existência de assentamentos para os orixás naquele território, que teve um guardião espiritual, acho que formalmente, ao menos, é a única escola em São Paulo, ou fora
do território, por exemplo, da Bahia, que tem um líder espiritual formal por tanto tempo, né? E que logo em seguida a demolição da quadra, os orixás se levantam e dizem: aqui o metrô não vai passar assim tão fácil. Nós estamos aqui, esse território precisa ser respeitado, essa história precisa ser respeitada. Então, acho que Pai Francisco é fundamental. Uma outra liderança que considero importante citar é uma mulher, carioca como eu, mas que é minha vizinha até, ali na Rua Conde de São Joaquim, que é tia Elisa, uma benzedeira que está viva, na ativa, que ao longo da pandemia a gente ficava preocupado porque ela ainda, né, fazia alguns atendimentos, a gente pensava idosa, né, como é que vai ser isso, mas ela está lá firme, forte, uma referência no bairro muito importante. Tem a história do seu Antônio, que não está mais no bairro, uma série de moradores, os bexiguentos, referências negras quase anônimos, né? Como o seu Pedro, que é morador de uma ocupação ali na São Vicente, que foi menino de brincar no rio e tomar umas broncas do pai e da mãe porque chegava em casa enlameado. O seu Rubão, que é uma figura de referência do bairro. Que está lá no Movimento Saracura Vai com a gente. Dona Eloá, né, que é até hoje integrante da alma de baianas do Vai Vai, e que, embora não esteja mais morando no bairro, está no movimento com a gente e acompanha muito regularmente. Você está uma que a gente perdeu também em 2022, que foi a Dona Eusa, era dona de um casarão ali na Rua Rui Barbosa. Sim. Uma das poucas pessoas negras resistentes ali naquele espaço, né? Uma casa linda que era da família Sim. dela, né? Uma das primeiras famílias negras a ocupar aquele espaço e que resistiu tanto tempo, né? Isso é uma característica, eu acho, da nossa ocupação, da ocupação do nosso povo negro no Bexiga, é a marca da resistência. Seu Fernando Penteado, nosso grande embaixador do Vai Vai, que participa também desde o início do movimento e que traz relatos muito lindos, muito emocionantes do que foi esse processo, né, de ser nascido e criado. Seu Fernando está com 75 anos, nascido e criado ali, filho de fundador, neto de fundador do Vai Vai, uma vida dedicada ao Vai Vai, criou os filhos ali e acompanhou toda essa história do chamado progresso que foi empurrando a nossa população. E eu acho que é importante, né? Você falou tanto da Vai Vai já nas suas respostas. Eu tinha uma pergunta sobre Vai Vai, porque não tem como deixar de ser, né? Eu acho que é um marco daquele bairro. É uma escola negra que nasce a partir de um time de futebol, que é o Caicai, que já nem existe mais. É a maior campeã do Carnaval de São Paulo. E, para além de ser uma escola que tem um terreiro como fundamento, que já é, né, um indício muito forte da negritude, né? E a gente tem uma colega que estuda isso, que é a Cláudia Alexandre, um beijo para ela. A gente tem uma escola que tem a negritude como norte, né? Ou como sul, na verdade, né? Então, canta o Quilombo do Futuro, canta a Sankofa nos seus sambas enredos. Queria que você comentasse um pouco dessa escola e da importância dela para o bairro. Olha, falar da importância do Vai Vai é até difícil, porque é algo que não dá para a gente medir, né? Assim, o Vai Vai não é uma escola só do bairro, e parece fanfic, mas não é. Eu vinha muito a São Paulo antes de mudar para São Paulo. Eu mudei para São Paulo em 2000, mas antes eu já vinha muito a trabalho e por atuação militante. E tinha uma coisa que eu sempre que estava por aqui, final de ano e tal, vinha acompanhar ainda ali embaixo do viaduto ali da Praça 14 Bis, eram os ensaios do Vai Vai. Né? Aliás, acho que vir morar no Bexiga tem muito a ver com esse encontro meio carioca paulista que a Vai Vai representa, que a história do Vai Vai representa do ponto de vista da resistência negra, que penso que, ainda que não se tenha dado, na época dos enredos, o devido destaque ao que era uma ação política, uma afirmação política, um projeto mesmo de existência, de colocação no mundo do samba, de não abrir mão das nossas tradições, da nossa história, da nossa ancestralidade,
para uma perspectiva mais comercial, mais do mainstream, vamos dizer assim, e que ao mesmo tempo fez com que o Vai-Vai fosse a escola mais premiada do carnaval paulistano. A gente costuma dizer que não é uma escola do bairro, né? É uma escola da cidade e do país, e acho que é muito mesmo. A escola da população negra. Da população negra, com certeza, em todo o país, e que precisa ser afirmado que só teve a sua sede derrubada, aliás, a segunda expulsão, porque tem essa história, porque é uma manifestação cultural, uma afirmação cultural da população negra. Qualquer outro povo, e a gente não defende que fosse feito com nenhum outro povo, mas qualquer outro povo que não o povo negro não teria a sede do seu principal movimento social, porque o Vai-Vai não é uma escola de samba apenas, e apenas não quer minimizar a questão do samba de forma nenhuma, mas ela está muito para além do carnaval, do samba enredo. É uma manifestação cultural, de fato, um espaço de resistência, e só o racismo explica a segunda expulsão, e não só a segunda expulsão, né? Foi feito um acordo com a atual diretoria, a concessionária, para que fosse demolida a sede, na perspectiva de construção de uma sede social na Almirante Marques Leão, que é a região de origem, né, de surgimento lá do Caicai. E agora, recentemente, por ação de uma minoria, muito minoria mesmo no bairro, que já era uma minoria que procurava motivos, inclusive entre desembargadores, juízes, para questionar a existência de uma escola que ainda fazia ensaio de rua com a comunidade no bairro, né, em pleno 2019, até antes da pandemia, e que agora a construção até da sede social foi embargada pelo judiciário, que era parte de um termo de acordo para a construção do metrô. Isso só acontece por conta do racismo. Nenhum outro povo, nenhum outro espaço cultural ou de religiosidade viveria esse processo. É isso. Infelizmente, né, a gente vê essas ações dia a dia. Lu, queria te levar para uma viagem comigo e te dar um passaporte black e fazer um bate-bola sobre viagem. São perguntas e respostas mais rápidas sobre viagem. Bora para o nosso passaporte black? Vamos. O que tem sempre na sua bagagem? Sempre na minha bagagem. Camiseta e short, quando você for para um lugar quente. E uma jaquetinha, tipo, se sentir um friozinho, mas sempre tem. E se você só pudesse viajar para um lugar para o resto da vida, qual seria? Salvador. Salvador. E qual que é o destino dos seus sonhos? Tenho enorme ansiedade não resolvida por ir à Serra da Barriga. Palmares, nunca fui. E ao continente africano. Né? Eu viajei quase nada para fora do país, na verdade. Fui ao Uruguai e à Argentina, só saindo do Brasil. Mas se eu fosse viajar hoje, assim, para onde você iria, fora do Brasil, iria buscar um sabático no continente africano e conhecer a sua diversidade. Maravilha. De perto. E qual que é o seu tipo de viagem predileto? Aquela viagem mais de boas. Eu não sou muito de fazer viagem muito pressionada pelos espaços tidos como turísticos. Eu gosto de conhecer a vida do dia a dia das pessoas que vivem no lugar onde eu vou. Maravilha. Teve alguma viagem que te transformou e que te ajudou a se conectar com a cultura negra? A minha vinda para São Paulo, em grande medida, né, que me fez parar no Bexiga. E é isso, é uma carioca, moradora de um território negro, envolvida agora com uma mobilização de resgate da nossa história. Os orixás nos juntaram. E se você pudesse dar uma dica para os viajantes, qual seria? Para onde ir? Conheçam o Bexiga, riquezas negras no Bexiga, né? Conheçam o Centro Cultural África, conheçam a Casa de Dona Elisa, conheçam a Pastoral Afro, que é um espaço de resistência dentro de uma religiosidade europeia importante, conheçam onde foi
O MNU teve 3 sedes ali no bairro, né? A primeira na Rua Maria José, depois na Rua Fortaleza e depois ali na Almirante Marques Leão, pertinho de onde está prevista a reconstrução da Vai-Vai. Então, façam esse roteiro negro do Bexiga, conheçam, busquem conhecer, que vocês vão descobrir uma nova perspectiva incrível desse território. E aí, já que a gente voltou para o Bexiga, eu queria falar um pouquinho de Mestre Ananias. É uma das principais referências da capoeira em São Paulo, baiano, né? Vem morar aqui, já falecido, mas que tem a sua casa, seu centro cultural ali presente. Ramalho. E queria que você comentasse um pouquinho dessa importância da capoeira, né? Que é uma outra vertente aí dessa negritude do Bexiga, né? Fundamental, e que inclusive penso que é parte importante desse processo. Uma das questões que a gente discute no Mobiliza Saracura Vai-Vai é que a gente quer metrô, mas a gente quer metrô não só com preservação, mas também com resgate da nossa história. Né? Então, dar a conhecer, por exemplo, o conjunto da população usuária do metrô de São Paulo, essa origem negra de resistência do Bexiga. E a Casa do Mestre Ananias é isso. Né? A gente acabou de ter agora o 16º Caruru de Cosme Damião, que é uma festividade, evento religioso, e que tem uma marca muito forte no bairro, e que eles constroem numa tradição de fato, envolver a sociedade, até a comunidade, até na construção, nas doações, para garantir fazer o caruru, para garantir fazer o evento. E, por exemplo, a gente vive e viveu ao longo desse processo novas ameaças, né, de expulsão. A Vai-Vai já está na situação que está. Como é que vai ser a preservação do centro cultural? Né? Hoje é um ponto de cultura, mas não é só um ponto de cultura, é um ponto de encontro com a ancestralidade, com a religiosidade negra. Numa situação em que o custo de vida aumenta muito, os aluguéis aumentam muito naquele território e que tendem a aumentar ainda mais. Então, a gente precisa a famosa gentrificação, que, por exemplo, levou a que a população negra que vivia na Vila Itororó, digamos assim, a última bordinha do Bexiga ali, fosse retirada em 2009, 2010, por aí, né, para um restauro do território da vila, um restauro ainda inconcluso, mas nem toda aquela população teve, de fato, acesso a programa de moradia que assegurasse continuar vivendo no centro. O Bexiga ainda tem várias ocupações e cortiços de população fundamentalmente nordestina e negra, que para nós é uma pauta fundamental, a garantia do direito dessas pessoas continuarem lá, da gente continuar vivendo ali naquele território, com o metrô. E aí, a gente falou bastante dessa história do metrô, mas eu queria deixar registrado aqui. Em abril de 2022, a gente teve os achados desse sítio arqueológico, né, de que lembra essa história do Quilombo da Saracura que a gente falou, que vem lá do século XIX, chega até o século XX. Isso só vem à tona em junho, né, a partir de uma matéria nossa do Guia Negro, de uma comunicação nossa também, Luciana, jornalista negra, minha, e que a imprensa tradicional ainda estava negando a se dar essa notícia, e que era uma notícia importante, e que naquele momento as obras se paralisam do metrô e a gente começa realmente a entender que outros achados a gente pôde encontrar naquele sítio arqueológico. Eu queria saber se você acha que o que esses achados representam e como que a gente vai conseguir preservar essa memória daqui para frente. Eu costumo dizer que eles são o encontro do passado com o futuro, não é nem com o presente. Porque eles dão a possibilidade da gente, de fato, reconstruir uma forma de contar a história e de conhecer a história de São Paulo, de conhecer o que era efetivamente um quilombo urbano. Muitas vezes, no imaginário das pessoas, quilombo é um território de organização populacional que tem muito a ver com o ambiente rural, né, distante, mas a gente está falando de um espaço de construção de moradias, trabalho, trocas comerciais, religiosidade, no que hoje é o centro de São Paulo. E não à toa busca-se tanto, né, apagar essa história. Para nós foi muito marcante o fato da licença operacional da obra ter sido concedida
E isso está registrado nos documentos da própria concessionária, da própria empresa de arqueologia, independentemente da pesquisa arqueológica, o que, para nós, viola, inclusive, a legislação, que, no caso dos sítios quilombolas, são objeto de tombamento, da União, mas a licença operacional da obra foi concedida independente disso. Mas os orixás foram lá e se mostraram numa primeira prospecção amostral, que é algo que também a gente vem debatendo com a concessionária e buscando debater com o poder público, da necessidade de fazer uma prospecção mais sistêmica naquele território, mas numa primeira pesquisa por amostra, foram localizados cerca de 300 peças, das mais diversas origens, garrafas, cacos de vidro, de louça, xícaras, pedaços de couro que remetem a calçados, ossos de animais, e aí um destaque importante que a gente vem fazendo. Esse tipo de material, como os ossos de animais, vem sendo tratados como descarte de lixo doméstico. Por que não avaliar a possibilidade deles serem parte do que sobrou de um processo de ritos da religiosidade africana? E se fosse os ritos da religião católica, de outras religiões, seria tratado dessa forma? As referências europeias estão todas aí para pesquisa arqueológica, histórica. Por que não existe, embora o trabalho arqueológico que vem sendo feito nos parece um trabalho sério, mas essa falta de referências para fazer as perguntas aos achados precisa ser destacada. E aí, inclusive, a gente recoloca a necessidade de trazer pesquisadores como a Claudinha Alexandre, que pesquisa a história das religiões de matriz africanas, as mães e os pais de santos, os maiores especialistas nas nossas tradições de ancestralidade negra, para que possa, de fato, serem feitas as perguntas corretas àqueles achados. Agora, na última leva, o relatório de setembro, de avanço da obra, foi encontrada uma pequena peça de casca de coco, que também foi tratada, em princípio, como algo parte do descarte, mas que pode ser parte das taças de coco dos ritos africanos. Isso precisa ser levado em consideração. Então, é isso, é a possibilidade de recontar a história de um outro jeito, de recontar como eram as relações daquela população negra que estava ali com o restante da cidade e quais influências foram deixadas para a nossa realidade hoje, que a gente nem sabe que são influências daquele período. E agora a nossa luta é para que essa estação chame Saracura Vai, lembrando essa história, que ela tenha essa estrutura de museu, que essa história esteja contada ali. Eu acho que vai ser maravilhoso a gente poder descer da estação e ver essa história ali contada, que essa educação patrimonial também seja expandida para além da estação, para o bairro todo, para a cidade, que essa história chegue a mais gente, Eu quero chamar para essa conversa o nosso negro guia negro, Heitor Salatiel, que é produtor cultural e fotógrafo, para dar algumas dicas sobre o Bexiga. Heitor, seja bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz com essa parceria entre a Smiles e o Guia Negro. E gostaria de saudar Pai Francisco de Oxum, Oraia e eu. E não tem como, falar do Bexiga sem saudar o samba, Tem uma música que diz que quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. A música é a tradição do Geraldo Filmes, Exatamente. E eu amo a relação que eu tenho com a Vai, porque foi um lugar que me formou. Minha família inteira frequenta desde sempre. Eu cresci na quadra da Vai e aprendi muito esse senso de comunidade, de respeito aos mais velhos, sem contar que o samba foi perseguido durante muito tempo, então tá ali entre a comunidade negra celebrando
e tendo esse convívio social, para mim foi um processo de formação muito importante. E eu gostaria aqui de ressaltar também o samba que acontece todas as sextas-feiras ali na Rua 13 de Maio, que agora, por conta, né, de algumas questões territoriais e políticas, o samba ele foi transferido para a Rua São Vicente, mas é um lugar também muito potente, um lugar de encontro, um lugar de celebração. Acho que vale muito a pena quem estiver ouvindo sexta-feira no Bexiga. E de resistência. Exatamente, é um lugar muito interessante. E falando da Rua 13 de Maio, me lembra o dia da abolição, né? Essa abolição inconclusa. E uma das manifestações que eu acho mais bonita é a saída do bloco Ilu Badmin, que faz a lavagem da escadaria e desfila pela Rua 13 de Maio, levando toda essa manifestação das religiões de matriz africana e essa negritude potente. É muito bonito de ver aquelas mulheres todas tocando tambor. De arrepiar, eu fico muito emocionado. E lá no Bexiga também a gente tem o Museu do Bexiga, que é um espaço de grande resistência, é um espaço que agora tem organizado esses encontros, né, do Saracura Vai Vai. Acho que é um espaço que preserva esse esforço da comunidade em preservar a memória negra que existe ali naquele território. E várias atividades culturais, né, como a Afrojam, que é uma festa de músicos negros que reúne um dos melhores instrumentistas da cidade, que fazem encontros incríveis. Às vezes você acha que são grupos musicais que tocam juntos há anos, e eles se encontraram ali naquele dia e estão fazendo grandes músicas incríveis. Acho que vale a pena fazer uma visita à Afrojam. Tem o Alá Jardim também, que é gerido pela Juliana, um centro cultural muito bonito, que tem uma comida deliciosa e drinks incríveis, e sempre vai ter música boa, e que traz também essa ideia de quintal, né, que era o grande convívio, né. Os quintais antigamente eram espaços compartilhados, né, de várias casas, e depois esse processo de gentrificação vão subindo os muros e vão separando as comunidades, né. E tem o Centro Cultural África, que é gerido pelo Yannick Delas, que traz várias manifestações culturais ligadas ao continente africano, e é um espaço muito potente. É isso, obrigado, Heitor. Lu, o Bexiga sempre teve na invisibilidade. No século XIX, ele não aparecia como lugar de moradia, ele aparecia ali nos mapas como um lugar de mato, ou de natureza. Hoje a prefeitura não reconhece essa nomenclatura oficialmente, ainda é considerado Bela Vista. O que você, como jornalista negra, moradora do bairro, ativista, sonha para a história e para o futuro do Bexiga? Nossa perspectiva, para mim, mais do que um sonho, mas como um projeto, é que essa mobilização que surge da defesa do resgate do Quilombo consiga colocar no mapa e na historiografia, não só dos livros, né, mas dos territórios a serem visitados e conhecidos pela população, também não só do bairro, os nossos lugares negros, né? Acrescentaria ainda a escolinha da Bateria 013, a Arena Bela Vista, onde a molecada joga futebol, acrescentaria a necessidade de conhecer ali ainda na Rua Maria José, que foi a sede do SECAM, o Centro de Cultura e Arte Negra. Então isso precisa ter placa, precisa ter essa história para quando as pessoas passarem na rua saberem, é ali, foi ali, enfim. E precisa ter investimento público, né? Quando a gente fala que a gente quer um memorial, e você trouxe isso como uma lembrança muito importante, né, cultural e turística na estação, a gente gosta sempre de ressaltar que a gente não quer só uma vitrinezinha com algumas das peças encontradas. A gente quer um memorial que seja ao longo de toda a estação, como já existem algumas estações, né, que buscam recontar a história da cidade, do estado de São Paulo. A gente considera fundamental o que for possível de ser abrigada daquelas peças, daqueles achados no MUMB, que lá fique, porque manter as peças no território é o que vai fazer a população interagir com elas. E o que não for possível, a gente quer um museu, porque nosso povo merece um museu e tem toda essa história que a gente conversou aqui para reunir e para recontar num equipamento cultural
E Heitor falava de uma concha acústica, que eu acho que é fundamental também, porque aí a Vai volta para o nosso bairro em grande estilo nos seus ensaios de rua. Com certeza, e a gente sonha com tudo isso, e a gente nem citou os teatros, que são uma parte importante do bairro. Então, Bexiga é esse bairro efervescente, esse bairro preto. Conheçam o Bexiga. Obrigado, Lu. Eu que agradeço de novo esse convite maravilhoso. Obrigado a todas as pessoas que chegaram até aqui. Obrigado a Smiles pela parceria. Queria lembrar que a gente tem um episódio sobre o bairro da Liberdade, que faz bastante sucesso nas redes sociais, que foi a nossa estreia da primeira temporada. Falar para vocês explorarem um pouquinho mais do nosso programa e lembrar que semana que vem a gente está de volta com mais Afroturismo, o movimento.